Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Do verso 7 ao 14. Apocalipse 3, de 7 a 14. Deixe sua Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. Como você avalia a nossa igreja? A que você dá importância numa igreja? Por exemplo, começar de um lado bem humano e material. Muita gente dá muito valor a banheiro limpo. Higiênico. Outros dão valor a uma coisa que a gente tem dificuldade aqui. Estacionamento. Outros dão valor à música. Graças a Deus a gente tem uma música de qualidade. Louvado seja Deus. Outros avaliam a igreja pelos sermões que são ali pregados. Como você avalia a nossa igreja? Você que está nos visitando e às vezes procurando uma igreja onde frequentar, você sabe bem do que eu estou falando. Mas eu não sei se nós estamos conscientes de uma coisa. Jesus também avalia a igreja. E, por favor, vire a página da sua Bíblia para trás um pouquinho. E note bem o versículo 20 do capítulo 1 e o versículo 1 do capítulo 2. Jesus falando. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as igrejas. Note bem, os 7 candeeiros são as igrejas. E agora? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que são os candeeiros? As igrejas. Então Jesus está dizendo assim: eu ando no meio das igrejas. E eu tenho a impressão que Jesus anda no meio das igrejas com um checklist. Oba! Está faltando. Oba! A nota está baixa. E na sua graça imensa, Deus nos dá a oportunidade de conhecer a opinião de Jesus sobre 7 igrejas, que representam para alguns a igreja nos períodos da história, mas essa interpretação não é boa, não. A melhor interpretação para isso é que as 7 igrejas são tipos de igreja que existem hoje. E, inclusive, elas podem ser misturadas. Não precisa ser uma igreja igual a de Laodiceia inteira, não existe. E nem igual a de Filadélfia inteira. Pode haver mescla. E aí nós temos o que Jesus avaliou da igreja em Filadélfia. E lá está escrito assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo,
o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu encontro aqui, meus irmãos, na avaliação de Jesus, alguns pontos importantes para a gente pensar. O primeiro ponto que eu quero frisar é o seguinte: Jesus faz uma avaliação com conhecimento. Com conhecimento. Nós estamos diante de um problema gravíssimo no Brasil hoje. O Temer tem culpa naquela gravação? Nós temos dificuldade de ouvir a fita. E, consequentemente, nós não conhecemos as coisas a fundo. E todas elas para emitir juízos absolutos. No máximo, a gente pode dizer assim: eu acho que, eu penso que, minha opinião é esta. Mas chegar e dizer assim, é assim, a verdade é essa, não existe outra. Não podemos, por falta de conhecimento. Mas olha o que Jesus diz aqui. Conheço as tuas obras. E tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus disse para aquela igreja assim: eu sei que vocês são uma igreja fraquinha, pequena, mas vocês fizeram duas coisas importantíssimas. Guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Veja bem que Cristo sabe das coisas. Isso não fala daquela igreja naquilo que a gente usa chamar de chutômetro. Isso não dá uma mera opinião. Então, Cristo fala de coisas que ele conhece. Ele diz àquela igreja assim: vocês se lembram daquele tempo que vocês passaram por dificuldade e foram tentados a me desobedecer? Eu não me esqueço jamais. Vocês guardaram a minha palavra naqueles dias. E eram levados, induzidos a negar o meu nome e não o fizeram. Se você segue em frente e você vê mais uma coisa aqui sobre esse conhecimento. Ele diz assim: eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se a seus pés e conhecer que eu te amei. Duas coisas aqui extraordinárias. Cristo diz assim: eu conheço onde você mora. Eu conheço a sua cidade.
Eu conheço os problemas que você enfrenta. Eles enfrentavam um problema terrível. Os judeus dominavam a sinagoga, o que é normal, é assim mesmo. E todo mundo que se convertia era expulso da sinagoga. Isso é mais ou menos para que a gente entenda como aquele tempo da Igreja Católica, em que a igreja excomungava alguém. Isso era a pior coisa que podia acontecer na vida do indivíduo. Ele fazia de tudo para não ser excomungado. Os judeus usavam o mesmo peso, a mesma medida. Se é cristão, você está expulso da sinagoga. Os negócios dele pioravam, os filhos dele tinham dificuldade com escola e etc. Ele diz assim, eu sei. Não precisa contar para mim, não. Eu sei. Aí Jesus ainda diz outra coisa, para mim, mais animadora do que essa. Ele não só conhece, mas vai fazer com que os judeus conheçam. Ele diz assim, eis que eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu amei. Jesus diz assim, eu vou fazer com que esses judeus que perseguem vocês saibam de uma verdade. Eu amo vocês. Então é esse o Jesus maravilhoso, divino, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É isso que ele faz. Anda no meio da igreja, avaliando a igreja com conhecimento. Mas Cristo faz mais. Cristo coloca diante dessa igreja uma porta aberta. Uma porta aberta. Quando você vai para a Bíblia, entender o que é essa porta aberta, fica impressionado, por exemplo, com um texto da Escritura que eu quero que você abra comigo. Colossenses 4. Olha o que o Paulo escreve sobre isso. Colossenses 4, de 2 a 4. Assim eu leio na Escritura. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, supliquei ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu estou algemado. A ideia aqui é que Jesus coloca uma porta aberta diante de Paulo. Paulo diz assim, orem para que Deus abra a porta à palavra. Ele está dizendo que vai abrir uma porta para esta igreja. Que porta seria essa? Que porta seria essa? Jesus é a porta. Jesus disse que a salvação é conseguida entrando pela porta. Será isso a ideia aqui? Ou será essa a ideia aqui? E o melhor é pensarmos que não. A ideia aqui da porta é uma porta de oportunidade para evangelizar. Como Paulo diz aos Colossenses. Orem para que Deus me dê porta à palavra. É interessante isso. A palavra é palavra de Deus. E a palavra cumpre o propósito de Deus. E então eu tenho que orar para que Deus abra portas à sua palavra,
para que ela alcance os resultados que Deus quer que sejam alcançados. Eu não sei se você sabe disso. Deus está fazendo uma coisa linda em nossa igreja. Nós estamos animados, alegres, agradecidos a Deus. Nós temos 12 alunos na classe de catecúmeno. A nossa classe aqui não cabe mais. Não sei se todos serão recebidos, mas é o seguinte, houve um tempo que a gente tinha 2, 3 alunos na classe. E só Deus sabe o quanto nós, pastores, choramos por isso. E pedimos a Deus, Deus, nós queremos ver frutos do nosso trabalho. E Deus está começando a fazer. Veja bem que coisa extraordinária, bela. O trabalho da igreja, se fosse só por ela, só encontraria resistência e não seria vitorioso nunca. Mas a Bíblia diz assim, Jesus diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porta aberta. Uma igreja pequena e frágil, numa cidade complicada por causa da perseguição dos judeus. Jesus diz assim, eu abro uma porta para vocês evangelizar. Mas Jesus faz mais. Jesus afirma uma coisa a esta igreja que é extraordinária. Olha bem o que diz a sequência desse versículo. Aliás, do versículo 7. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Eu estou colocando uma oportunidade diante de vocês, diz ele. Mas eu quero acrescentar uma coisa. Essa oportunidade eu estou usando a figura de uma porta. E sabe quem tem a chave dessa porta? Eu. Eu não Jorge. Eu, Jesus. Essa figura vem de Isaías 22. É um texto lindo, seríssimo. O povo de Deus em crise, e Deus diz assim, eu vou tirar a liderança velha e vou colocar uma liderança nova. E para essa liderança nova eu vou dar a bênção de ter a chave de Davi. E eles vão abrir, esse líder vai abrir e vai fechar a porta segundo o seu entendimento do melhor. E Cristo está dizendo aqui, eu tenho a chave. Eu tenho a autoridade. Eu tenho o poder. Eu tenho a soberania. Se eu abrir a porta, ninguém pode fechá-la. Se eu fechar, ninguém pode abri-la. Mas eu estou colocando uma porta diante de vocês que eu decidi abrir. Você quer que Deus abençoe você em algum lugar na obra dele? Você precisa fazer duas coisas, que são no fundo a mesma. Pedir a Jesus que coloque uma porta diante de você
e que abra essa porta. E sabe o que vai acontecer se você fizer assim? Você vai ver as bênçãos e os milagres que Deus fará na sua vida. Aí ele continua e diz assim: versículo 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E se você conhece um pouquinho de Bíblia, só um pouquinho. Se você conhece o Apocalipse um pouquinho, você vai ficar com a pulga atrás da orelha com esse texto aqui. Por quê? Você consegue pensar por quê? Pensa só. Porque o Apocalipse diz que no céu não haverá templo. Como é que Cristo vai fazer daqueles que vencerem colunas do santuário? E é simples a resposta. Mas você às vezes não pensou nisso. São duas figuras de linguagem. Jesus não vai pegar alguém e transformar em coluna. E a ideia de dizer que no céu não há templo é que não há uma hora específica, um lugar específico para que Deus seja louvado e adorado. Mas quando você começa a ler a Bíblia, você fica abençoado. Quer ver? Gálatas 2:9. Olha que coisa linda. Gálatas 2:9. Está escrito assim em Gálatas 2:9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. Há pessoas que são colunas da igreja, aqui, agora. Eu não vou citar nomes para não errar, mas você sabe que quem foi coluna dessa igreja na sua história. Você sabe quem usou de maneira a que a igreja fosse firme, que a igreja fosse fiel, que a igreja crescesse, que a igreja se desenvolvesse, que os crentes fossem edificados. E olha a ideia de Isaías 22, por favor. Abra lá também. Olha o que é que o texto diz. Isaías 22. Sobre aquele líder que eu disse que teria a chave. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. E ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. E olha o que vem depois. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme. A ideia da coluna. Olha, eu vou deixar essa igreja firme. Firme. Vou fazer mais. Eu vou fazer mais. Eu vou dar a essa igreja, segundo o versículo 12, o meu novo nome. E talvez você fique pensando, por que isso? Esquisito. Esquisito. Não é não.
para aquele povo da cidade de Filadélfia era simples. Por quê? Filadélfia tinha sido fundada por um rei chamado Átalo. E ele tinha um irmão que ele amava muito, muito. Por isso ele deu a cidade, em homenagem ao seu irmão, o nome de Filadélfia. Amor a um irmão. Mais tarde, um dos Césares ajudou aquela cidade na ocasião de um terremoto e ela mudou de nome. Passou a ser Cesareia, em honra ao César. Mais tarde, um outro imperador ajudou aquela cidade e ela mudou de nome. Passou a chamar-se Flávia, em honra, em homenagem àquele rei. Mais tarde, a cidade resolveu que se chamaria de novo e definitivamente Filadélfia. Então, agora você entende o texto de forma simples. O que é que Jesus está dizendo aqui? Eu vou trocar o nome dessa igreja para um nome que indique que ela está em relacionamento profundo comigo. Isso aconteceu na igreja já. Já aconteceu na igreja. A gente usa essa palavra hoje e não entende. Não tem história às vezes. Os crentes viviam a vida cristã de tal forma que em Antioquia eles foram chamados de cristos pequenos, cristinhos. É de onde vem a palavra cristão. Quer dizer, nós já tomamos o nome de Jesus. E Jesus diz assim, olha, esta igreja diz assim, vocês são fiéis, e se vocês continuarem nesse caminho, não é salvação, é galardão, é bênção. Ele diz, eu vou dar um nome novo, o meu nome novo a vocês, para indicar que vocês são relacionados comigo de forma profunda e séria. Veja bem, não posso terminar o meu sermão sem lhe fazer uma pergunta. Isso lhe toca de alguma forma? Isso não mexe com você em pequenas coisas? Você fica à vontade de saber que Jesus conhece a nossa igreja? E você que prega, ou eu que prego, nós que pregamos, você que toca no louvor, você que canta no coro, você que faz solos, você que é instrumentista. Fica tranquilo ao pensar que Jesus conhece o nosso coração. Senão, temos que fazer o que foi dito à outra igreja. Lembra-te de onde caíste e arrependa-se. Por outro lado, mas você tem identificado portas que Jesus tem colocado diante de você como igreja? Quais são? Eu falo para todos nós, irmão. Todos nós temos que crescer nisso, né? Devia ser uma oração nossa diária. Deus, me dê a graça de identificar as portas que o Senhor está abrindo. E nós muitas vezes temos tentado abrir portas que a gente colocou diante de nós e elas não se abrem.
E nós dizemos que Deus não tem sido fiel para conosco, que Ele não tem aberto as portas. Não, ele diz outra coisa. Quem vai colocar as portas diante de você sou eu. E as portas que eu colocar, eu tenho a chave delas. Cabe a mim e a você estar dentro da vontade de Deus. Já pensou nisso? Mas, nós cantamos, irmãos, cantamos. E eu tenho dito aos irmãos isso muitas vezes. Eu me preocupo muito com as músicas que nós cantamos. Muito. Hoje nós cantamos, nosso Deus é soberano. Deixa eu fazer uma pergunta marcante para você. Você não tem tentado arrombar portas que Jesus fechou? E você não tem, muitas vezes, você está sem reconhecer as portas que Ele abriu? Quer ver algumas portas que nós temos? Reverendo Wagner precisa de irmãos que o ajudem no trabalho com os viciados, hoje perto da Cracolândia. Não exatamente ali, mas ali não está se podendo entrar hoje. Outra coisa, eu estou trabalhando no Cora Sênior, aqui perto de nós, como capelão, ajudando em nome do seminário. Eu tenho 60 mulheres toda quarta-feira, às 4 da tarde. E eu preciso de irmãos e irmãs, principalmente, se disponham a ir lá comigo, para conversar com os velhinhos. Acho, Deus é que sabe, que já há uma convertida lá. Outra coisa, pequenos grupos. Entendemos que tem uma porta que Deus coloca diante de nós. Você tem entendido assim? O artesanato da SAF. A porta que Deus coloca diante de nós. Eu acho fantástica essa ideia. As senhoras recebem as mulheres às 10 horas para um artesanato. Perto do meio-dia, uma devocional. Às 2, depois do almoço juntos. E às 2 horas começa uma reunião de oração. Tudo que é preciso, feito de maneira bem feita. Você vê o cantar no coro geral como uma oportunidade que Deus abre para você. Cantar na igreja, tocar. Eu não sei, tantas coisas, tantas oportunidades. E por último, irmãos, você quer ser lembrado na história da nossa igreja como? Como mais um? Ou como coluna da igreja? E a Bíblia diz que quem for honrado assim aqui, será honrado no céu. Ah, irmão, como vai ser bom chegar no céu. Enquanto milhões estarão com a marca da besta escrita nas suas testas. Eu e você teremos o nome de Jesus. Isso me estimula. Isso me motiva. Isso mexe comigo. Eu oro a Deus para que mexa com você.
Hoje é um dia histórico para a nossa igreja. Um dia histórico para a nossa igreja. Irmãos, me permitam dizer isso com clareza. Eu até vou ser mais claro que isso eu não posso ser. De vez em quando eu tenho críticas ao conselho da igreja, como eles têm a mim. E eu digo ao conselho da igreja, irmãos, eu queria que vocês visitassem mais. A gente cria jeitos de fazer isso. Mas se é uma coisa que o nosso conselho de presbíteros não é autoritário e autocrático. De anos para cá, os presbíteros têm conversado. Irmãos, nós temos que reciclar o nosso conselho. Temos que trazer gente nova para o nosso conselho. Gente que traga ideias novas. Gente que chega com mais vigor até. Querem que eu diga uma coisa aos irmãos? Eu conheço muito bem a igreja presbiteriana. Não tenho visto isso com frequência, não. Graças a Deus. Eu espero que o meu sermão de hoje o ajude, inclusive, a votar. Porque Jesus vai estar olhando em quem você vai votar. E nós façamos tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmão.